Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Vamos orar, vamos entrar na presença de Deus. Jesus é lindo, maravilhoso, poderoso e Ele nos entrega uma resposta hoje. Eu não posso deixar de te falar aquilo que Deus manda lhe dizer. Jesus Cristo já te deu a vitória. Receba. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 26. Olha o que Deus diz em Romanos 9, 26. A intercessão do Espírito. Esse é o título. A intercessão do Espírito. Ou a importância que é o Espírito Santo intercedendo por nós. Ou a importância que é de você buscar o Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Ele disse aqui, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Amém? O Espírito semelhantemente ele nos assiste na nossa fraqueza. Que fraqueza é essa? É a fraqueza física? Ou é a fraqueza espiritual? Ou é a nossa fraqueza da carne? Que fraqueza é essa que ele está falando? A Bíblia diz que ele nos assiste. Ele nos assiste na nossa fraqueza. Ele fica esperando, aguardando. Ele fica aguardando um reconhecimento seu. Que somos fracos, Deus sabe. Ele disse em Apocalipse, disse assim, eis que colocarei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque eu sei que são fracos. Eu sei que tem pouca força. Só que em que momento que o Espírito Santo nos assiste? É quando você se rende a Ele e toma uma atitude e coloca em prática as tuas orações. Porque você apenas começa a orar. Ele disse também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Está vendo? E enquanto você não dobra o seu joelho, não admite que você é fraco, porque você não admite que é fraco falando, você não admite que é fraco conversando, eu sou fraco, eu sou isso. Não, você tem que demonstrar suas fraquezas na sua atitude. Você sabe por que muitas pessoas ela não recebe o Espírito Santo não entra nela? É porque ela não tem atitude. Ela fica o dia inteiro reclamando. Ela reclama de manhã, ela reclama meio-dia, ela reclama de tarde e ela reclama de noite. Uma observação, ela tem força para reclamar de manhã, meio-dia, de tarde e tem força também para reclamar à noite. Mas ela não toma uma atitude para nessas horas que ela reclama, ela, em vez de reclamar,
dobrar o seu joelho e orar a Deus, ao invés de reclamar. Então o Espírito Santo não se aproxima, porque o Espírito Santo se aproxima da nossa fraqueza, porque ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Então quando você se projeta para orar, é a hora que o Espírito Santo sabe que você é fraco. E a tua oração não vai chegar ao Pai. Então ele entra e intercede por você. Você quer que o Espírito Santo se aproxime de você? Então se projeta para orar. Isso não é palavra tirada da minha mente e do meu coração. Essa palavra é tirada do coração de Deus. Isso é a mente de Cristo. Isso é a mente de Cristo. A minha mente quando eu estou lá fora. Lá é a minha mente. Aqui é a mente de Cristo. Né? Solicitando para você orar. E instruindo você a fazer o Espírito Santo se agradar de você na sua atitude. Porque quando você para reclamar, para se queixar que está difícil, você só está distanciando o Espírito Santo de você. E você sabe que é o único ser que pode te defender aqui na terra. Porque se a tua oração não chegar até o Espírito Santo, também não chega a Jesus, também não chega a Deus. Ah, mas o anjo Miguel, eu vou pedir para ele vir levar a minha oração. Ele só vai levar se o Espírito Santo autorizar. Porque estamos vivendo tempo do Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falava, vou rogar ao Pai. Quando ele estava aqui fazendo a obra, né, em corpo, né, na fisionomia, ele dizia, eu vou rogar ao Pai e o Pai vai trazer para você. A mesma coisa é o Espírito Santo. Eu vou rogar a Jesus, que é advogado, que está à destra de Deus, e ele vai mandar para você. E é assim que o Espírito Santo fala. Mas para isso tem que haver a intercessão. Tem que haver a intercessão da sua parte. É muito fácil você falar, irmão, ora por mim, e você não acompanhar. Você precisa acompanhar as orações. Aí se dá-se a entender a Deus que só eu estou interessado que você mude de vida. Se você não orar. Se você não orar, vai dar a entender a Deus que só eu quero que você mude. Você não quer mudar. Então se você orar daí, se você prostrar aos pés do Senhor aí, fazer um altar na sua casa. Eu não estou falando um altar colocando recipiente, isso, aquilo. Não, eu estou falando fazer um altar, fazer um lugar de você orar na sua casa. Para dobrar o seu joelho de manhã, meio-dia, e também à tarde, e também à noite. Ah, pastor, mas é só 3 vezes ao dia. Eu não. Eu peço a você que ore quantas vezes você puder. Eu peço para você que ore quantas vezes você puder. Se você puder orar 2, você ora 2. Se puder orar 3, ora 3. Se puder orar 4, ora 4. Se puder orar 5 vezes, ora 5. Se puder 7 vezes, ora 7 vezes. Não importa que a sua oração seja 30 segundos, ou 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas de relógio. Ora, fala com Deus, com o seu Criador. O seu Redentor vive, ele morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, é Jesus. E voltando na palavra, ele disse aqui, ó. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Está vendo? O Espírito Santo
Ele intercede por nós porque não sabemos orar. Mas Ele só intercede se você se projetar. Amém, irmã Cleo? Ele só se projeta se você se projetar também. Como Ele sabe que a gente não sabe orar, se a gente dobrar o nosso joelho, Ele vai entrar em nós e orar. Mas se nós não se projetar, não orar, o Espírito Santo não vai entrar numa casa que está fechada. O Espírito Santo, ele pede licença. Ele pede licença para entrar. É por isso que você tem que chamar Ele. Você tem que chamar o Espírito Santo para você. Quando você estiver orando, quando você dobrar o seu joelho para orar, chama o Espírito Santo. Ele é especialista em orar. Tem gente que fala, e a minha oração é ruim, eu não sei orar. É porque você não chama o Espírito Santo. Ou você está pensando que você pode chegar a Deus sem intercessão do Espírito? E a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Por que Ele geme? Por que será? É por causa dos nossos pecados. Ele entra dentro de nós, Ele logo observa e sabe que somos pecador. Então Ele chora, porque Ele sabe que se quisermos, podemos se consertar com Deus. Ele sabe. Ele sabe que se eu quiser, eu posso mudar. Ele sabe que se você quiser, irmão, você também pode mudar. Então, por isso que quando Ele entra dentro de nós, Ele sente dor. Ele sente dor. Ele sente que tem algo ali que pode mudar e não está sendo mudado por causa de nós mesmos. Quando tomamos atitude ao contrário do que Deus pede. Ele disse lá em Lucas 18 que Jesus propôs uma parábola sobre o dever. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca desanimar. O dever de orar sempre e nunca desistir. O dever de orar sempre e nunca olhar para trás. E ele diz que o dever é orar de dia e de noite. Porque ele disse, o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e também de noite. E ele ainda fala assim, vai parecer até que está demorando. Parece que demora em defender, mas digo para você que depressa Ele vai fazer justiça. E ele falou também do receio. Porventura, quando o Filho do Homem voltar na terra, vai achar fé? Que fé que ele está falando? Esta fé de se render, admitir para o Espírito Santo que é fraco, que precisa dele dentro de você. O Espírito Santo tem que estar dentro de você para trabalhar. Porque para você dirigir um carro, você tem que estar dentro dele. Para você limpar uma casa, você tem que estar dentro dela. É isso mesmo, você tem que estar dentro. O Espírito Santo ele tem que estar dentro de você, para trabalhar de dentro para fora, para jogar para fora toda a sujeira, tudo que não presta. E aí vai ficar só a parte boa, que é a paz, é a vida, é a saúde, é a prosperidade,
para que você não fique reclamando pelo canto, como disse lá em Malaquias 3:13. A diferença entre o justo e o perverso. O justo dizia assim: o Senhor é zeloso. Havia até um memorial escrito para os que servem ao Senhor, para que ele nunca possa esquecer do nome. O justo dizia isso. Mas o perverso dizia: inútil é servir ao Senhor. O que adiantou nós ter guardado os preceitos do Senhor, porque as pessoas de fora, ela prospera assim. E Deus falou que é uma diferença entre o crente que ora ao invés de reclamar, e entre o crente que reclama ao invés de orar. Porque o tempo que você está perdendo reclamando é o tempo que você está orando, intercedendo pela vida de alguém, porque tem alguém com situação pior do que a sua. Olha dentro de si. Olha no espelho agora. Olha no espelho agora, na sua casa. Olha a sua aparência. Olha a sua fisionomia corada, bonita. Olha como está você. Aí você chega e olha ali. Tem pessoas com situação muito pior que você, que está agradecendo, glorificando a Deus, está batendo palma para Jesus, enquanto você está reclamando com a vida abençoada. Ao invés de dobrar o seu joelho e agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado. Eu todos os dias tenho agradecido a Deus por tudo que Ele tem me entregado, porque eu sei que a responsabilidade é grande. E se Ele me deu, essa parte que eu tenho, é porque é o que eu posso suportar. Deus nunca vai me dar algo que eu não possa suportar, porque Ele quer me salvar. Deus nunca vai te dar nada que você não possa suportar, porque o desejo de Deus não é te enriquecer de tudo, não. O desejo de Deus é te salvar. Mas se você for zeloso por Ele e pelas coisas dEle, Ele também te enriquecerá. Ele também fará pela sua vida algo a mais. Porque o filho que serve mais ao pai, ele costuma lucrar mais. É a semente e a sementeira de Coríntios, 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, abundantemente ceifará. Está vendo? É a colheita, é o plantio. É o plantio também, a colheita lá de Gálatas, que diz assim: o que o homem semear, aquilo também ele há de colher. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, Romanos 9:26, ele disse que ele intercede pelos santos. Ele disse: sabemos, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas, ele não está falando algumas coisas, ele está falando todas as coisas, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual foi o seu propósito de chamado com Deus? Deus te chamou para te salvar, irmão. Se você cooperar com a sua salvação, tudo vai se fazer bem na sua vida, porque é o sinal de que você ama a Deus. Quem cuida da sua alma é porque ama a Deus. Porque o maior presente que você pode dar para Deus
o maior presente que você pode dar para Deus aqui na terra é a sua alma. Quando você cuida da sua alma, você está cuidando do patrimônio de Deus. Não esquece disso. O Espírito Santo está dizendo que quando você cuida da sua alma, você está cuidando do patrimônio de Deus. Daquilo que é mais precioso para Deus. Foi pelas almas que Ele deu a vida. E Ele quer conta das almas. Você cuidando da sua alma, meu irmão. Você cuidando da sua alma, minha irmã, já é suficiente para você agradar a Deus em tudo. Já é suficiente para você agradar a Deus em tudo. Você entendeu? Você está entendendo o espírito da palavra? Ele disse, porque, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Está vendo? O que Ele predestinou, Ele nos predestinou para ser um imitador de Cristo. Ele não te predestinou para você ser um imitador do pastor Edno, ou imitador do pregador, do sacerdote, do sonhador, seja lá quem for. Ele te predestinou para você ser, amém? Conforme a imagem do seu Filho. Como foi que Jesus se comportou aqui na terra? É por isso que é necessário você ler a Bíblia, as Escrituras. Porque assim você vai saber o que é lícito, o que não é lícito. E eu te recomendo ler o Novo Testamento. Eu te recomendo ler o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros. Eu te recomendo você ler. Porque assim você vai conhecer Jesus. Amém? E vai saber o que Jesus fez, como que Jesus fez e como Ele se comportou aqui na terra. Aí vai ser impossível você ser enganado por alguém. Com esse negócio de tudo pode. A fé tem um limite. A minha fé tem um limite. Eu não posso usar da minha fé para pecar. Não. A minha fé é para alcançar santidade e para favorecer as pessoas. Eu não posso usar da minha fé para pecar, para errar. A minha fé é para alcançar o objetivo para os outros. É isso mesmo. Agora, se Deus se agradar de mim e querer me beneficiar com alguma coisa, eu recebo, eu tomo posse. Eu creio que Deus vai fazer por mim. Só que a minha fé, o que Deus me deu, não é meu. O que Deus me deu é para você. Essa fé que Deus me deu é para você. É mais sua do que minha. E ele disse aqui, ó. Porque, porquanto ao que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, sempre colocando Jesus Cristo em primeiro lugar. Amém? Imitando Jesus, mas colocando ele como prioridade, em primeiro lugar. Jesus comeu com pecador, mas não está escrito que Jesus pecou. Amém?
Jesus entrou ali numa aldeia. A aldeia era um lugar desprezível, onde as pessoas não podiam estar. Era como se fosse um bar no dia de hoje. Mas não diz que Jesus entrou na aldeia e se perdeu, né? Ele entrou lá para tirar um cego de lá para curar. Então todas as coisas nos são lícitas, mas algumas não convêm, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas. Então eu quero falar para você, para o Senhor, para a senhora, para todos que vão ouvir essa pregação, essa oração, essa pregação, esse culto. Aproveita esta palavra, aproveita essa oportunidade. Aproveita esses ensinamentos. Isso aqui não é ensinamento de homem, não é doutrina. Não é uma doutrina que eu estou inventando. Isso aqui é da Bíblia, a Bíblia Sagrada está dizendo. E ele disse aqui para terminar, no versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. Está vendo? Você tem chamado de Deus. Porque a palavra foi predestinada para você. As palavras do Senhor foi predestinada para você. E ao que predestinou, a este também chamou. E ao que chamou, a este também justificou. Você é justificado pela palavra de Deus. E ao que justificou, a este também glorificou. Você vai ser glorificado pela palavra de Deus, por ter guardado os mandamentos do Senhor, por ter cuidado da sua alma, daquilo que é mais precioso para Deus. Amém? Chama o Espírito Santo para orar. Chama o Espírito Santo para se apossar de você, que até a sua fisionomia vai mudar. Chama o Espírito Santo. Chama Ele agora. Fala: Senhor, eu entendi a palavra. Eu entendi a palavra, Senhor. E eu chamo o Senhor para estar comigo aqui agora. Eu chamo o Senhor para estar comigo aqui agora. Abre o seu coração. Se coloca à disposição de Deus.